Então, hoje vamos iniciar um novo tópico, né, do curso, que é o tópico relacionado a ajuste de curvas, tudo bem? Então vamos iniciar nessa aula de hoje. E como é bem intuitivo, né, então a ideia desse novo tópico é fazer ajuste de curvas. E vamos especificar um pouco mais que tipo de problema é esse, né? Então, o que seria o ajuste de curva, né? Da onde vem a ideia por trás disso? Qual que é, falando de uma forma assim bem geral, qual que é o objetivo nosso aqui agora? É assim, na verdade tem dois lados, né? Um lado é assim, você pode estar ali estudando algum tipo de fenômeno, tudo bem? Pode ser um fenômeno da natureza, um fenômeno financeiro, pode ser um fenômeno relacionado à área da saúde. Você está vendo algum fenômeno. E são fenômenos que, de tal forma, você consiga mensurar. Então, você ali tem algumas medidas, mas medidas no sentido assim, medidas numéricas. E, por exemplo, você quer, de certa forma, olhar se existe alguma relação entre dois tipos de medidas, tudo bem? Então, por exemplo, né, um exemplo bem simples assim seria você tentar ver num país se existe uma relação, né? Uma relação entre a idade de uma pessoa e a sua altura, por exemplo. Tudo bem? Se existe algum tipo de relação entre idade e, e altura. Então, é natural, né? Você já tem aquela intuição vendo como que é o crescimento de uma pessoa no geral, você já sabe que tem uma relação do tipo, quanto maior a idade, maior vai ser a altura, tudo bem? Mas aí você, por exemplo, estaria interessado, por exemplo, aqui no Brasil ou na sua cidade, você quer obter alguma expressão do tipo bem numérica, né? Dado que essa pessoa está com tal idade, então ela vai ter essa tal altura, tudo bem? Então, claro, nisso dá para você já inferir que você não vai conseguir uma função que dá exatamente a idade da altura da pessoa em relação à idade, porque todo mundo aqui já deve tem bastante contato com pessoas que têm a mesma idade, mas com alturas diferentes, tudo bem? Então, de certa forma, o que você vai estar querendo, assim, é alguma coisa do tipo, dada a idade da pessoa, qual que vai ser a altura média, tá? Então, mas, enfim, você está querendo obter um tipo de relação. Então, você faz um estudo, você obtém alguns dados, e a partir desses dados você tenta obter algum tipo de relação em função das variáveis que você tem no seu estudo. E essa relação geralmente é dada por ajuste de curvas, tudo bem? Você quer, de certa forma, obter uma função de uma das suas variáveis que você está estudando em função das outras, tá? Então, esse é um lado, né? É um lado da situação, porque uma vez que você tem isso, então você estuda um caso particular, você estudou um caso particular, você pegou só alguns pontos, você fez o estudo, você fez esse ajuste de curvas, e o que acaba sendo muito legal é que, dado que você tem agora seu ajuste de curvas, então, na amostra que você tem, essa sua curva, ela, de certa forma, representa bem o fenômeno que você está estudando, então você pode extrapolar, tudo bem? Então, essa que é a parte interessante. Um exemplo bem prático assim, suponha que você está olhando a cotação de ações na bolsa, tá? Então, você está olhando a cotação de um determinado ativo na bolsa. E aí você conseguiu obter uma relação entre o preço do ativo em relação, por exemplo, ao, a- ao preço da gasolina, tá? Vamos só um exemplo. Então, você viu que existe uma relação, no período que você está olhando, você viu que existe uma relação entre o preço da ação, né, na Bolsa de Valores, existe uma relação entre o preço da ação na Bolsa de Valores e entre o preço da gasolina, tudo bem? Então, sabendo o preço da gasolina, você vai, de certa forma, conseguir achar o preço da ação, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante, tudo bem? Porque você, de certa forma, vai conseguir, se você tiver uma estabilidade no preço da gasolina, você vai, de certa forma, você conseguir inferir qual que vai ser o preço da gasolina no futuro. Então, em particular, você vai conseguir inferir, se você tiver uma regra de associação, você vai conseguir inferir o preço da ação no futuro, né? Então,
E aí fica claro quais são por que isso é interessante, né? Porque você pode obter um lucro fazendo algumas operações, por exemplo, tá? Então, é por isso que a gente tem essa noção de por que aproximar funções, tá? Outro exemplo aí que a gente acaba vivendo bastante, vocês já viram isso em muitos lugares, né? Que, por exemplo, você quer estudar por exemplo, você quer estudar uma relação, assim, da quantidade percentual de internações em UTI devido à Covid e a outra variável que você quer estudar. Então, uma variável é a porcentagem da UTI ocupada, né, nessas épocas aqui de crise de coronavírus, em função, por exemplo, de alguma medida que diga a relação entre o distanciamento das pessoas, tudo bem? Suponha que você consiga, tipo, um estudo da forma que você consiga medir o distanciamento das pessoas. Então, por exemplo, se o distanciamento médio das pessoas numa cidade for de 2 metros, né? Então, em média, cada pessoa vai estar distante uma da outra 2 metros, então a taxa de ocupação da UTI vai ser tanto, tudo bem? Mas se você diminui, então é de esperar então que a taxa de ocupação da UTI aumenta, tá? Então você vê que existe uma relação, né? Você pode obter uma relação entre essas duas variáveis. Então, o que você faz? De forma temporal, você vai colhendo esses dados. Então, um dado dia você vê qual que é a distância média entre as pessoas e vê qual que é a ocupação da UTI. Aí, no outro dia, você pega outro dado, vê qual que é a distância média das pessoas e também vê qual que é a ocupação média das UTIs. Então, você vai ter vários dados e aí você vai poder fazer um ajuste de curvas e, em particular, você vai conseguir extrapolar. Tá, agora suponha que, num caso bem extremo, a distância média das pessoas seja 20. Qual seria a ocupação média das UTIs? Tá? Então, a ideia é que você vai estar tentando obter algum tipo de relação e você usa essas relações para poder, por exemplo, entender o fenômeno e, em particular, também fazer previsões fora do que você tem estudado, tá? Fora da sua amostra. Um outro caso é assim, o segundo caso é assim, você tem um processo, você sabe exatamente como é que funciona esse processo, saber o que eu quero dizer com saber. Existe uma expressão analítica para a sua função, tudo bem? Então você tem lá a função que gera os pontos, tudo bem? Então você tem essa expressão. Então você conhece o processo. E conhecer o processo, pensa que você conhece a forma analítica de uma determinada função, sendo que essa função é o que descreve, que modela o seu processo. Você sabe. Então está tudo bem, é tudo determinístico. E é tudo preciso. Porém, suponha que essa sua função ela seja, de algum certo sentido, muito complicada. Tudo bem? Ela seja uma função muito complicada. Você consegue calcular ela em cada ponto, tudo bem, você consegue, mas, de algum sentido, essa função é muito complicada, tudo bem? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, você tem uma função exata, mas você pode querer aproximar essa sua função para uma função de alguma família que é conhecida, tudo bem? Então, suponha que você tem lá uma função que é bem complicada, que tem um logaritmo exponencial dentro de um cosseno, multiplicado por um cosseno hiperbólico e assim por diante. E aí, qual, por exemplo, seria uma ideia? Você tem essa função muito complicada, você pode querer aproximar essa função por uma função polinomial, por exemplo. Tudo bem? Então, você tem toda uma função complicada lá, tal, que te dá os valores exatos do seu processo, legal. Mas, por exemplo, de alguma forma, você quer uma expressão que seja um pouquinho mais simples, que não vai dar os resultados iguais da sua função complicada, mas que sejam aproximações suficientemente boas. Tá? O motivo para você fazer isso, por exemplo, que é o que a gente vem falando muito aqui, é, por exemplo, por uma questão computacional, né? Então, se você tiver uma função muito complicada, na hora de você implementar essa função, na hora de você obter o valor dessa função, pode ser muito custoso computacionalmente. Então, a ideia era você trocar essa função por uma função que seja mais simples de calcular, que tem um custo computacional menor, mas que de tal forma que os valores delas tenham um certo tipo de proximidade. E essa proximidade pode ser medida por um erro, que é um erro que você pode tolerar no seu processo, tudo bem? Então,
você tem a modelado do seu sistema, agora ele está sendo modelado com uma função mais simples, mas que mesmo assim ainda consegue descrever bem o seu processo. Tudo bem? Então esse seria o segundo lado aqui do porquê fazer o ajuste de curvas. Tudo bem? Vamos ver cada um desses passos, tá? Então esse responde, o que eu comentei agora, tenta responder o porquê aproximar, porquê fazer aproximações. O segundo é esse. Uma segunda questão é, qual família de funções escolher, né? Então, aqui é o passo que você tem que usar a sua expertise, né? Então, vocês são da engenharia civil, então vocês estão estudando algum tipo de processo que é dentro da engenharia civil. Então, por exemplo, você pode estar fazendo um teste, né? Aquele teste de resistência de ferro, né? Então, você pode estar fazendo esse teste de resistência de ferro. Então, à medida que você vai fazendo o teste de estresse numa determinada... Qual é o nome? Esqueci o nome, mas dado que você está fazendo o estresse de uma liga de metal, você faz o estresse e você vê onde que estoura, tudo bem? Então, você vai estudando esse tipo de comportamento. E aí, para você vai obter vários pontos, e aí você vai querer fazer uma aproximação. E aí, o que você vai usar? Que tipo de função você vai escolher para fazer a aproximação desses pontos, por exemplo? Então, uma das coisas é assim, eu acredito que vocês têm uma matéria chamada resistência dos materiais, né, alguma coisa do tipo, ou concreto armado, alguma coisa desse tipo assim, e lá você já estudou algum tipo, você já tem uma noção de quais funções que vocês usam para modelar esse tipo de relação entre resistência e, por exemplo, densidade do metal. Então, aí vocês vão usar a expertise de vocês, no campo de trabalho de vocês, junto desse problema que também está relacionado ao campo de trabalho de vocês, e você vai falar, por exemplo, esse processo aqui, ele tem que ser modelado por funções polinomiais, por exemplo. Então, você vai usar funções polinomiais. Esse caso aqui é mais simples, eu consigo trabalhar só com funções, por exemplo, mais simples, né, funções lineares. Então, você vai usar como uma família de funções, você vai usar funções lineares. Ou não, esse processo aqui, eu sei, né, usando a minha expertise do meu campo de trabalho, que elas são periódicas, tá? Elas são funções periódicas. Então, o que você vai usar? Então eu vou usar as funções da família do cosseno e do seno, tudo bem? Porque esses são periódicas, então eu vou tentar modelar meu processo com funções periódicas, tudo bem? Então, para essa questão aqui, o que você acaba usando, né, nos seus problemas que vocês vão enfrentar no dia a dia, é um conhecimento anterior que você tem sobre o problema, tudo bem? Então, você vai estudar um problema, você quer encontrar uma relação, mas, além disso, você já tem uma certa expertise no assunto para dizer, olha, esse fenômeno aqui, ele é um fenômeno periódico, logo, para tentar ajustar uma curva, eu vou usar as funções da família cosseno e seno, tudo bem? Esse processo é simples aqui, é um processo linear. Então aqui eu vou usar as funções das famílias lineares, tudo bem? Então, essa pergunta, o que acabamos de comentar, né, é uma tentativa de uma resposta para essa pergunta, tudo bem? Legal, então você tem a questão 1, né, a gente sabe o porquê aproximar. A questão 2, você está trabalhando no seu problema, você sabe quais funções você vai querer usar para aproximar o seu problema, para fazer a modelagem do seu problema. E agora a gente cai na questão assim, ok, e aí, como que te aproxima? Né? Como de fato você vai fazer uma aproximação? Então, em outras palavras, qual método você usa para, dado que você tem o seu problema, seja seu problema dado por um conjunto de pontos, né? Que era aquela primeiro tipo de problema que a gente tinha, ou o segundo tipo de problema que a gente tinha uma função já. Agora você tem um conjunto de funções que você quer fazer uma aproximação, né? Então, qual que é o método que você usa para tentar obter um elemento do seu conjunto de funções que aproxima o seu problema inicial? Tudo bem? Então, aqui está relacionado ao método. Que método você vai usar? Então, o método, o que a gente pode tentar entender, pensar, é assim. O que
que esse método tem que fazer? Ele tem que satisfazer algum tipo de critério que fale que o erro que você está cometendo ao fazer essa aproximação, ele é pequeno, tudo bem? Ele é pequeno. Então, você precisa de algum método que fale que, por exemplo, suponha no caso que você tenha a função f, tudo bem? F, função conhecida. Suponha que f é a sua função conhecida. Aí você quer aproximar por uma função do conjunto Z, que é um conjunto de funções, que G é um conjunto de funções, tá? Por exemplo, aquela função que você tem uma f, aqui, por exemplo, você pode pensar que a f é aquele conjunto de funções, é uma função que você tem e é muito complicada, você quer aproximar por uma função do conjunto G, onde você pode pensar que o conjunto Z é formado por funções que, de certa forma, são mais simples, tudo bem? E como é que você vai escolher uma função G que aproxima f, né? Qual que seria uma ideia intuitiva? A ideia é que você faça isso de tal forma que o erro que você comete seja pequeno, tudo bem? Tudo bem? Então, por exemplo, suponha que... vamos supor que o domínio dessa função f é um domínio finito, é formado só por alguns pontos, tá? Tem n pontos no domínio de f. Então, por exemplo, você vai querer escolher uma g, então escolher uma g pertencente a esse conjunto Z, que de alguma forma ele minimiza o erro. O erro, que erro? O erro de você estar tomando a G no lugar da F, tudo bem? Então F, suponha que alguma coisa que você já modela bem um processo, mas é complicado, você vai querer aproximar para uma função G. Então você quer escolher a G que minimiza o erro de você estar usando a G ao invés da F, tá? Como o domínio da F é finito, o que você pode escrever como erro? Você podia falar, né, que uma tentativa de erro é fazer isso, ó. Então, é pegar o f calculado no x1. Então, esse é o valor que o seu processo dá como verdadeiro quando você calcula no ponto x1. Mas você está querendo substituir a f pela g. Então, o erro que você vai cometer nesse ponto é isso, né? Tá? Então, no lugar de ter f de x1, você vai colocar o g de x1. Então, o erro que você comete é f de x menos g de x1. Tudo bem? Mas aí você tem os outros pontos, né? Então, você pode continuar, você pode ir somando, mas o erro que você comete é aproximar o segundo ponto pela g, mais, né? Mais, até você chegar ao último ponto, f de xn menos g de xn. Tá? Então, você está olhando o erro em cada ponto, tá? Então, você supõe que você pegou a g, está nesse conjunto g, o erro que você comete, você pode pensar que o erro que você comete é a diferença em cada um dos pontos do domínio, tudo bem? Então, f de x1 menos g de x1, mais f de x2 menos g de x2, mais f de xn menos g de xn, tudo bem? Então, uma primeira tentativa para você determinar o erro poderia ser esse, tá? Assim, alguma coisa bem... De certa forma, esse erro aqui é bem intuitivo, né? Só que ele tem algum problema. Tem alguns problemas. Porque é bem intuitivo, né? Você trocou a f por uma função g. Aí eu suponho que f está definido nesse domínio finito aqui, tá? x1, x2, xn. Então, se você trocou a f pela g, como seria interessante definir um erro que você está cometendo em trocar a f pela g? Vê a diferença em cada um dos pontos do domínio e soma, né? Parece uma coisa bem razoável de você considerar, tá? Só que essa noção de erro vai ter uma pequena desvantagem, que é o seguinte, ó, suponha que você está nessa situação aqui,
Ó, vamos supor que a f você conhece e a f é a função... Opa. Então f é a função f de x igual a y, tudo bem? X igual a y. Tá, então só para simplificar, vamos supor que esse quadradão inteiro aqui ele é o 1 e o 1, tá? E suponha que é dado para você só os pontos... É isso, né? Suponha que é dado para você o x1, né? x1 é igual a 0,25 e x2 é o 0,75, tá? Então x2, você sabe que a sua função original é a função x igual a y, mas você é dado só esses dois pontos aqui, tá? O x1 e o x2. Tá, então, em particular, aqui a imagem vai ser o f de x1 é o próprio x1, né, que é o 0,25, e o x2 é o 0,75. Aí, por exemplo, você aproxima, você usa, então esse aqui é a nossa função f. Essa aqui é a nossa função f. E suponha que, como função g, você pegue, por exemplo, a reta meio. Você pegou como aproximação a reta meio, tudo bem? Tudo bem? Legal. Aí primeiro vocês, assim, a gente só tá primeiro só comentando aqui, né? Mas você olha a reta verde aqui, então você tem o seu problema que é modelado pela reta aqui azul, e você, vou aproximar pela a reta verde, que eu vou chamar de G. Opa. Tá? Primeiro você olha aqui, não é uma aproximação muito interessante, né? Tá? Você está cometendo bastante erros, tudo bem? Só que, se você fazer essa continha aqui do erro, então qual que é o nosso erro aqui? O erro que a gente está cometendo é assim, ó. É o f menos o ponto g, né? Então aqui, ó. Então a gente está cometendo esse erro. A gente está cometendo... Opa. A gente está cometendo esse erro. Tudo bem? E a gente está cometendo esse erro. Tudo bem? Tá? Primeira observação. O tamanho dessa retinha vermelha e essa aqui são iguais. Tá? Então aqui é quanto? Aqui é o 0,25, né? 0,25, aqui também o tamanho dele é 0,25. Tudo bem? Só que, se você usar essa definição de erro aqui, se você usar essa definição de erro que a gente viu lá em cima, o erro... Opa! Então, o nosso erro... Olha, vai dar assim, ó. É o f de x1 menos g de x1. Então, é o f, que é o azul, menos o g. Então, vai dar menos 0,25. Tudo bem? O segundo, que é o ponto x2, né? Então, vai dar o f de x2 menos g. Então, o primeiro é o f, que está aqui em cima, que vai dar o 0,75 menos meio. Agora vai dar mais 0,5. Mais 0,25, aliás. Certo? E olha quanto que deu esse erro. Deu 0. Aí, então você está aproximando a função f, que é azul, pela função g, e nesse nosso critério de erro, o erro está dando 0. E você olha no gráfico que, cara, claramente é muito desconfortável isso, né? Então essa definição de erro, apesar de parecer bem
bem razoável, você vê que ela pode induzir a situações muito estranhas. Porque, ó, a f é desse jeito aqui, tudo bem? F de x igual a y, e a gente está aproximando pela g, que é uma função constante, igual a meio, né? Então, e ele está falando que o erro nessa aproximação é zero, tá? Então, isso é uma coisa meio desconfortável, tá? Então, a gente não vai querer essa função de erro. Apesar de que, como a gente tinha comentado, né, ela tem uma intuição assim muito boa, né? Que você vê o erro como somatório da diferença dos pontos, né? Em cada um dos pontos das duas funções. Mas ele tem alguns problemas. Mas a gente pode consertar isso, né? Primeira coisa, eu acho que é bem clara de se fazer, é o seguinte, eu poderia fazer o erro não como f menos g, mas como módulo, né? Poderia fazer como módulo. Podia fazer, então, um somatório, né? Em vez de fazer o f de xg menos g de xg, que é o que estava lá, tá? Em vez de eu fazer igual que está aqui, só fazer a somatória da diferença entre f e g, eu posso fazer isso, ó. Tá? O módulo. Pega o módulo desse número, tá? Tudo bem? Aí já ficou interessante, porque se você fizer aqui, ó, nesse mesmo problema que a gente fez, o erro aqui vai dar meio agora. Não vai dar zero, vai dar meio. Tudo bem? Então, se você aplicar esse novo erro aqui, deixa eu, só para ficar claro, né? Então, erro 1. Então, aqui é o erro 1. Então, esse aqui é o nosso erro 2. Tá? Se você aplicar o erro 2 nesse nosso mesmo problema, você vai ver que o erro agora vai dar meio. Tudo bem? Então, não vai dar zero. E meio, então 0,5, sei lá, você pensa numa função que está definida entre 0 e 1, aí já começa a ficar um pouco mais interessante, né? Porque você está cometendo erro e ele vai mesurar o erro, dizendo que o erro, nesse caso o erro 2, é meio, 0,5. Aí já ficou interessante, tudo bem? Então esse erro aqui, o segundo erro já é um erro que a gente poderia usar, que ele faz sentido, tudo bem? Então esse é um interessante. Só que módulo, como vocês lembram de cálculo 1, módulo tem alguns problemas, né? Função módulo. Qual que é? Quando vem a palavra função módulo, a primeira coisa que deve aparecer assim na mente de vocês, lembrando de cálculo 1, é que o módulo tem um problema, e o problema dele está relacionado à derivada. Tudo bem? Em particular, derivada na origem. Então, o módulo tem esse problema, que ele não é derivável na origem, e na nossa linguagem, você vê que a gente já está falando que a gente vai querer alguma coisa que minimize a tal coisa ou que maximize a tal coisa, tá? Por exemplo, a gente sempre está falando alguma coisa do tipo, vou obter uma função que minimiza tal coisa. Aí quando minimiza, já tem que soar um sino na cabeça de vocês, que quando minimiza ou maximiza, você de alguma forma vai querer fazer aquele estudo de máximos e mínimos, tudo bem? Para isso você vai precisar de derivada. Se você usa o módulo já começa a aparecer, já deveria aparecer na sua cabeça assim, que módulo não é derivável no zero. Em particular, ele não é tem um ponto ali que não é derivável, e isso já começa a ficar um pouquinho ruim, tudo bem? Então, o módulo, apesar desse erro 2 já ser um erro interessante, que já faz mais sentido, não vamos usar esse erro, vamos usar um terceiro, e esse terceiro, a escolha desse terceiro erro aqui, é só pelo fato que a expressão dela é um pouquinho melhor no sentido que a gente consegue derivar ela. Então, ao invés de você pegar o f de xg menos g de xg, e ao invés de você pegar um módulo, uma coisa para você evitar esse tipo aqui de cancelamento de erro, é fazer o quê? Então aqui a ideia era transformar esse número aqui positivo, né? Por isso que a gente pegou um módulo. Mas, gente, uma outra maneira de fazer isso é elevar todo mundo ao quadrado. Tudo bem? Porque elevar ao quadrado aí já é uma coisa interessante no sentido assim de derivada. Tá? E você vê que, assim, de certa forma, o erro 3, ele cumpre, de certa forma, o mesmo papel do erro 2, tudo bem? Porque o que na verdade, a gente sempre queria aqui, para chegar no 2, a gente queria evitar esse tipo de situação, né? Que os erros se cancelavam
e aí no final da somatória o erro dava nulo, tudo bem? Então você colocou um módulo. Mas assim, se você colocar um módulo, ao invés de um módulo, você pode levar todo mundo ao quadrado. Porque você vai ter que, não vai ter erros que se anulando, tudo bem? Não vai ter erro positivo e outro erro negativo que no final da soma eles se cancelam, porque todo mundo aqui é positivo. Faz o mesmo papel, então, desse erro número 2. E o legal é que é uma função elevada ao quadrado, então isso aqui já é uma coisa que vocês vão ver lá na frente que é derivável, né? É mais fácil de derivar. Quer dizer, além do fato de ser mais fácil, ela é derivável. Ele não tem problema de derivada igual a função Mulder. Tudo bem? Então, o que vamos usar é esse erro. Deixa eu só escrever bem. Então, o erro que vamos usar, escrever agora só erro, vai ser o somatório de igual a 1 a n do f de xg menos g de xg elevado ao quadrado. Tá? Então, só para... Então, encontrar uma função... Então, encontrar G que minimiza Então, o processo de você encontrar uma função g que aproxima f e que minimiza esse erro que está aqui em cima é chamado de método dos mínimos quadrados. Então é isso que vamos estudar nessa aula de hoje. Então, dado que você tem um problema e você quer encontrar uma g que minimiza esse erro daqui, esse processo, esses métodos chamados de método dos mínimos quadrados. Por que mínimos quadrados, né? Tá vendo que aqui é uma somatória de coisas, de quadrados, né? De um número elevado ao quadrado, então você pode entender aqui como uma somatória de quadrados. Então você vai querer encontrar uma g que minimize essa soma desses quadrados, tá? Então, em particular, você vai chamar todo esse método de método dos mínimos quadrados. Tudo bem? Então, dado que você tem um conjunto de pontos, ou dado que você tem uma função f, você vai querer aproximar para uma função g de um conjunto conhecido. Então, se você faz isso usando o fato que você quer minimizar esse erro aqui, que é essa soma de quadrados, então esse processo é chamado de método dos mínimos quadrados. Ok? Então, legal. Então, a gente já sabe qual que é o erro que a gente quer minimizar. Agora vamos ver como de fato a gente faz. Então, vamos começar com um caso mais simples, que é chamado de regressão linear. Tá? Tá? Então, o que é essa regressão linear? Vamos escrever aqui os problemas e vamos deduzir. Né? O que é regressão linear? Suponha que... Opa. Suponha que assim, você está lá estudando um tipo de fenômeno, então você está fazendo medida, então você observa uma variável e vê qual que é a resposta do seu sistema, por exemplo, tudo bem?
Então, o que você está medindo? Você está medindo, por exemplo, você está medindo a idade das crianças. Então, ele vai ter uma idade x1, vai estar relacionado a uma altura y1. Bem? Deixa eu escrever melhor aqui. Então, você está fazendo medida, então você olha, ó, você pegou por exemplo, na sua cidade, você pegou lá uma amostra de pessoas, e você olha, ó, essa pessoa tem idade x1, a altura dela é y. Tá? Aí você pegou outra pessoa no seu estudo, essa pessoa tem idade x2 e tem altura y2. Aí você vai pegar a última pessoa do seu estudo, então ela tem uma idade xn e ela vai ter uma altura yn. Tudo bem? Então essa aqui é a nossa situação. Legal? Aí agora, então você fez essas medidas, você vai ter esses pontos, o que você quer? Aí você fala assim, de certa forma, eu então conhecendo um problema, então aqui a gente não precisa nem ter expertise assim no assunto, mas só uma coisa bem, vocês vão concordar, que esse tipo de fenômeno assim vai ter algum tipo de linearidade no sentido assim, quanto maior a idade, claro, isso até uma certa altura, uma certa idade, mas você pode pensar que existe uma linearidade, né? Pelo menos nas fases iniciais, que à medida que a altura a idade vai aumentando, a altura também aumenta, tudo bem? Tá? Isso não vai valer para sempre, né? A partir, sei lá, dos 25, isso, na verdade, você vai acabar tendo uma função constante. Mas pelo menos vamos supor que você tem esse problema e você quer fazer o quê? Já que, pelo menos nos anos iniciais, existe esse tipo de, você já pode pensar de linearidade, você quer aproximar isso aí para uma função linear, tudo bem? Tudo bem? Então, você quer aproximar o seu problema para uma função linear. O que é uma função linear, né? Então, isso aqui supõe que existe uma função f que você não conhece, mas você quer aproximar para uma função linear g, tudo bem? Como é que é uma expressão de uma função linear g? Uma expressão seria assim, ó, g de x, onde x é a idade, né? Seria da forma A1x, não, desculpa, é A1 mais um A2 x, tá? Isso aqui é uma função linear, uma expressão de uma função linear, tudo bem? Então, você fez suas medidas, e essas medidas vêm de uma função f que você não conhece, né, a priori, né? E você olhando, pelo menos nos estados iniciais, assim, das idades e alturas, você fala assim, seria interessante obter uma função que desse altura em relação à idade através de uma função linear. Como é que é uma função linear? Ela é da forma A1 mais A2x. Tudo bem? Legal. Então, tenho meus dados, tem um tipo de função que eu quero modelar meu sistema. Como é que a gente faz isso, né? Então, vamos usar o método dos mínimos quadrados, né? Então, o que é o método dos mínimos quadrados? Então, eu tenho que minimizar o erro quadrático. Tá? Tudo bem? Só voltando aqui rapidinho, isso aqui é chamado também de, você pode chamar de erro quadrático. Tá? Então, pelo método dos mínimos quadrados, a gente vai querer minimizar esse erro aqui. Tá? Então, o que seria esse minimizar? Então, essa g aqui é uma função linear genérica. O que a gente quer no nosso problema? A gente quer encontrar uma g particular. Para isso, basta você descobrir quem é o A1 e quem é o A2. Tudo bem? Porque se você tiver o A1 e A2, você vai ter uma g em particular, uma função linear particular, que vai descrever o seu problema. Tá? Para isso, para encontrar essa g, ou seja, para encontrar quem é o A1 e A2, números reais, eu vou querer usar o método dos mínimos quadrados, que simplesmente fala que eu tenho que minimizar o erro quadrático.
Tudo bem? Então, legal. Então, você tem que minimizar o erro quadrático. Quem era o erro quadrático, né? Então, o erro quadrático aqui, no nosso caso, era o quê? O erro, né? Era igual aquele somatório de igual a 1 a n da f, né? Calculado no ponto xi, menos a g que a gente quer encontrar, calculado no ponto xi. Tudo isso elevado ao quadrado. Tudo bem? Aí, a gente tem uma expressão da g, né? A expressão da g é dada dessa forma. Então, o que você vai querer fazer? Você vai querer minimizar o somatório de igual a 1 a n. Quem é f de xg? Bom, f de xg é, por hipótese, o f de xg é o yi. Tudo bem? Então, aqui vai ser o yi menos, quem é o g de xg? Então, o g tem essa expressão. Então, aqui vai ser o menos a1 menos a2xi. Tudo isso elevado ao quadrado. Tudo bem? Tá, então esse é o nosso erro. Você vê que o yi e o xi são dados, tá? São dados que, na verdade, são dados da sua... os dados que você já tem do seu problema. Tudo bem? Então, pensa neles como... Eles são números, tá? São números reais. Então, essa expressão aqui, você pode escrever como sendo uma função de A1 e A2, tá? O erro, né? Que é esse erro aqui. Tudo bem? Então, o que você quer, ao final de contas? Você quer encontrar quem é o A1 e o A2 que minimize esse erro. Tudo bem? Tá? Legal. Agora, vamos lembrar do cálculo 2. Pensa no m aqui agora como uma função de duas variáveis, A1 e A2, tá? Porque lembra, o y e o xi são números dados, você tem esses números, tá? No seu problema você tem, então o y e o xi são números, tudo bem? O que é não conhecido aqui em toda essa expressão é o A1 e o A2, tá? Então pensa no erro médio quadrado, que eu escrevi agora dessa forma, como uma função de A1 e A2. Legal. O que você quer? Você quer encontrar o A1 e A2 que minimiza a função m aqui agora, tá? Lembrar do cálculo 2, né? O que eu tenho que fazer? Tem uma função de duas variáveis, né? Qual era uma condição necessária para ter um mínimo ou máximo, né, no ponto A1 e A2? Tinha uma condição necessária, qual que era? As derivadas parciais em cada uma das coordenadas tinham que ser zero. Tudo bem? Então, para achar o A1 e o A2, que minimizam o M, ele tem que ser um ponto crítico, né? Pelo menos ele tem que ser um ponto crítico, uma condição necessária. Então, se você quer minimizar, né? Então, a derivada de M em relação à primeira coordenada no ponto A1, A2 tem que ser o quê? Tem que ser igual a zero. E a derivada de Opa, eu tive, né, uma breve queda de internet. Então, mas voltando só um pouquinho que eu estava falando. Então, o erro médio quadrado você pode escrever como função de A1 e A2. O que a gente quer? A gente quer encontrar o A1 e A2 que minimize essa função M. Tudo bem? E o que acontece? A gente vai lá, relembra o cálculo 2. O que o cálculo 2 falava? Então, eu tenho uma função de duas variáveis.
uma condição necessária para que dois pontos, ou um ponto, né, A1 e A2, para ordenado A1 e A2, seja o mínimo da função, é que primeiro tem que ser um ponto crítico. Então, a derivada de m na direção do A1, calculada no A1, A2, tem que ser igual a zero, e a derivada do m, calculada na direção de A2, calculada em A1, A2, também tem que ser igual a zero. Tudo bem? Então, isso é lá do cálculo 2. Então, a gente tem que ter essas duas condições. Tá? Então, a gente faz, ó, vamos derivar essa primeira expressão do m em relação a 1, igual a zero, e vamos derivar essa segunda expressão aqui em função de A2, igual a zero. Então, se você fizer o del m del A1, calculado em A1, A2, então você vai olhar essa expressão aqui, ó. O que acontece? Você tem, para cada um do A1 aqui, né? Você tem um A1 aqui, só que está tudo elevando ao quadrado, a gente usa aquela regrinha do cálculo 1 agora, então esse 2 cai, fica só a derivada em relação ao que está aqui dentro em relação a 1, que vai dar só o menos 1. Então aqui só vai cair, na verdade, o menos 2. Tá? Então aqui vai ficar menos 2, somatório do yi menos ai menos A1, né? A1 menos A2 xi, só, tudo bem? Porque aí se derivou, o 2 aqui caiu, e ficou com o sinal da derivada dessa função aqui de dentro em função de A1, que é só o menos 1. Então, o primeiro é esse. E aí você quer, então, que isso aqui seja igual a zero. Tá? Agora, a segunda derivada. A derivada de m em função de A2, calculado no ponto A1, A2. O que isso aqui vai dar agora? Agora você vai calcular a derivada de A2. Então, de novo, vai cair o 2 e a derivada do que está aqui dentro, que vai ficar menos xi. Tá? Então, aqui vai ficar menos 2, somatório. Aqui vai ficar o xi multiplicado por yi menos A1 menos A2 xi. Isso aqui também tem que ser igual a zero. Tudo bem? Tá legal? Então a gente vai ter tem dois sistemas. Então o primeiro sistema é que o somatório de yi menos A1 menos A2 xi tem que ser igual a zero. E o segundo é que o somatório do yi menos A1 menos A2 xi multiplicado por xi tem que ser igual a zero. Tá? Então, nas duas derivadas parciais, você chegou a essa conclusão. E agora, só dando uma arrumada aqui. Então, da primeira equação, né? Então, somatório de yi menos A1 somatório de 1 menos A2 somatório de xi. Isso aqui tem que ser igual a zero. E da segunda, eu vou ter somatório de xi menos A1 somatório de xi e menos A2 somatório de xi ao quadrado tem que ser igual a zero. Legal? Então, eu só estou abrindo aqui o somatório, tudo bem? Então, tem um xi aqui, você multiplica, depois você abre o somatório. Então, você vai poder escrever no final assim, ó. Então, A1 somatório de 1 mais A2 somatório de x. Isso aqui tudo tem que ser igual ao somatório de y. Tá? E a segunda equação vai ficar A1 somatório de xg mais A2 somatório de xg ao quadrado agora. Isso aqui tem que ser igual a somatório de xg
YI. Tudo bem? Legal? Então, ó, esse somatório aqui, esse outro somatório, esses vários outros somatórios aqui, são tudo números reais, tudo bem? Porque são tudo coisas envolvendo valores que você tem, tá? Então, particular 1 aqui quer dizer que é o somatório de 1 de I igual a N, tudo bem? Então, aqui em particular é N, tá? Você pode escrever todo esse sistema linear que a gente chegou da seguinte forma. Você pode escrever da forma matricial. Então, vai ficar assim, ó. Ficar somatório de 1, depois vai ficar o somatório de xi, depois o somatório do xi aqui de novo, e por fim vai ficar o somatório de xi ao quadrado. Tudo bem? Isso vai ser multiplicado pelos dois valores das variáveis, né, que você quer encontrar, o A1 e o A2. Isso aqui tem que ser igual a somatório de yi e o somatório de xi, yi. Tudo bem? Então, o que a gente chegou, galera? Então, qual que é a conclusão aqui? Você quer fazer essa regressão linear? Então, a gente tinha aquele problema, a gente queria, no final das contas, você tem um problema, você tem esses dados, x1, y1, x2, y2, xn, yn. Você quer modelar esse seu processo, todos esses dados, através de uma função linear. A função linear, para você determinar uma função linear, basta você achar o A1 e o A2. Legal? Legal. Como que você faz para achar quem é o A1 e o A2? Vamos utilizar o método dos mínimos quadrados. O que o método dos mínimos quadrados faz? Ele quer minimizar o erro quadrático. Aí, o que a gente fez? A gente escreveu o erro quadrático para o nosso problema. O erro quadrático, então, deu, em função de A1 e A2, que é o que você quer encontrar, deu como somatório de yi menos A1 menos A2 xi elevado ao quadrado. Somatório que vai de i igual a 1 até n. Legal? Então, agora ficou uma função de duas variáveis. Uma função real de duas variáveis. As variáveis sendo o A1 e o A2. Você quer minimizar. Uma condição necessária para isso, para que um ponto A1 e A2 seja mínimo, é que ele tem que ser pelo menos um ponto crítico. Para ser ponto crítico, a derivada em cada uma das duas direções tem que se anular. Então, a derivada na primeira coordenada, que é 1, nesse ponto tem que ser igual a 0, e a derivada na segunda coordenada tem que ser igual a 0. Tá? Isso a gente lembrando lá de cálculo 2. Como é que a gente achava o mínimo de uma função de duas variáveis. Tá? Legal. Então, você só faz a derivada em relação a 1 e a 2 igual a 0. Você fez isso, você chegou nesse sistema aqui. Tá? E aí, só trabalhando de forma algébrica, você chega que seu sistema, se obter um sistema linear de duas variáveis só, dessa forma. Tudo bem? O que você faz agora para salvar 1 e a 2? Então, você só tem que resolver esses dois sistemas lineares. Tudo bem? Então, esse é o sistema linear mais simples que a gente conseguiu chegar. Tudo bem? Então, você tem que resolver isso. Então, esses valores você tem, o valor de xg você tem, o xg ao quadrado você também consegue fazer, o xg aqui também, e outros lados também. Então, você tem um sistema linear em duas variáveis, a 1 e a 2. Então, você consegue resolver. E o valor que você obter para 1 e a 2 é o valor que você vai colocar na sua função linear. É o que determina a sua função linear que aproxima o seu problema. Tá? Uma notação mais compacta, tá? O que vamos obter aqui agora, na verdade, é uma notação um pouquinho melhor, assim. Essa notação compacta aqui, na verdade, é para tirar esses somatórios, tá? Mas por fim é isso. Esse é o sistema que você tem que resolver. A gente só vai escrever esse sistema de uma forma um pouquinho mais interessante, tá? Então, eu tenho N dados, né? Então, N é o número de dados. Então, você tem... Por que é N, né? Porque você tem N dados, ó, x1, y1 até xn, yn. Então, você tem N pares ordenados. Então, o N vem daí, tá? Aí você escreve assim, ó. Escreve o vetor 1 como um vetor que vai ter só 1, tá? Então, é o vetor de Rn que só tem 1. Tudo bem? 1 e assim por diante.
Agora, escreve como x barra o vetor de Rn que vai ter as primeiras coordenadas dos seus dados. Então, vai ter o x1, x2, tá? Até xn. De novo, isso aqui é um elemento de Rn. Tá? E, por fim, escreve y barra todos os y. Então, é y1, y2, até yn, também pertencente ao CA, é os Rn, tá? Por que você está fazendo isso, né? Porque se o número 1 barra é o vetor 1, o x barra é esse vetor e o y barra é esse vetor inteiro, olhando aqui, olha, o que seria essa somatória de igual a 1 a n de 1? Isso aqui é simplesmente o produto escalar daquele vetor 1 com ele mesmo, tá? Isso aqui é o produto escalar de 1 com 1. E esse? Esse aqui é o produto escalar do vetor 1 com o vetor x. Esse aqui é a mesma coisa, né? E esse? Esse aqui é o produto escalar do vetor x com ele mesmo. Legal. E esse aqui? Esse aqui é o produto escalar do vetor 1 com o y, com o vetor y. E esse daqui? Esse é o produto escalar do vetor x com o vetor y. Tudo bem? Então, isso vai permitir a gente escrever o nosso sistema de uma forma bem mais compacta. A gente pode escrever, então, assim, ó. Primeiro, ó, é o somatório de 1. Somatório de 1 você pode simplesmente escrever como produto escalar de 1 com ele mesmo, tá? Então é isso daqui. O segundo é o somatório de xi. O somatório de xi é o produto escalar de 1 com x. Então, produto escalar de 1 com o vetor x. Tá? Aqui é a mesma coisa. Produto escalar de 1 com x barra. E aqui é o produto escalar é o xi ao quadrado. Então, isso aqui é fácil de ver que esse é o produto escalar de x com ele mesmo. Então, eu vou ter essa matriz. Aqui eu continuo o A1 e o A2 que a gente quer encontrar. Tá? Isso aqui vai ser igual a... somatório de yi é o produto escalar de 1 com o y. Certo? E x de yi, produto escalar de x com y. Tudo bem? Então, a gente chegou, é o mesmo sistema, né, que a gente tinha visto anteriormente, só que aqui é numa forma um pouquinho, talvez um pouquinho mais fácil de lembrar e um pouquinho mais fácil de trabalhar. Tudo bem? Então, acho que eu tenho escrito aqui, isso. Né? Então, esse aqui é chamado de sistema normal, e você pode escrever dessa forma bem mais compacta, né? E legal, dado que você tem esse sistema, aí o que acontece? Você pode resolver esse sistema através não comentei aqui. Então, todo sistema aqui, na verdade, é para você estar obtendo o AB não, aqui é A1. Tá, isso é só questão de notação? Você está obtendo o A1 e o A2 aqui. Tá? Todo o processo que a gente fez para chegar até esse sistema linear, você vai contar, na verdade, um ponto crítico, tudo bem? Mas aí eu não vou fazer essa parte, você pode provar que, nesse caso, esse ponto crítico que a gente vai encontrar é, de fato, um ponto de mínimo, tudo bem? Porque do jeito que a gente fez, a gente só derivou igualou a zero e chegou nesse sistema. O seu sistema, então, você vai encontrar, na verdade, um ponto crítico. Mas aí tem outra parte que você consegue provar que, na verdade, esse ponto que você vai encontrar é um ponto de mínimo, tudo bem? Então, nessa prova aqui tem só esse detalhinho a mais. Tá? E como é que você faz isso? Você usa lembrando do cálculo 2, você vai usar a hessiana, tá? Então, você tem mais um detalhe em relação à hessiana da função m para você garantir que o que você está encontrando aqui é, de fato, um ponto de mínimo.
Então, legal, mas a gente chegou nesse sistema, e esse sistema você consegue resolver, seja por escalonamento ou pela regra de Cramer, você consegue já obter umas expressões fechadas das soluções. Então, você vai ter que o seu o A1 é dado dessa forma, e o seu A2 é dado dessa forma. Então, de novo, é uma solução então fechada, né? Então, basta você fazer o A1 como sendo toda essa operação aqui, e o A2 vai ser essa operação, e você vai conseguir encontrar a sua função g de x igual a de A1 mais A2x. Tudo bem? E aí você tem a sua chamada de regressão linear para o seu problema. Vamos ver um exemplo, então? Vamos ver um exemplo? Então, suponha que você tem esse problema, né? Você fez a medida de x são variáveis que você conhece, e você obteve como resposta o zero. Então, quando o x for zero, você tem como resposta zero. Quando é 1, é 1. Quando é 2, você tem como resposta 1. Quando é 3, você tem como resposta 4. E quando é 4, você tem como resposta o 4. Então, o que a gente quer? Vamos tentar achar uma função linear que aproxima todos esses dados, tudo bem? Ou seja, uma função linear que vai aproximar a nossa função f desconhecida, nesse caso. Então, só deixa eu mostrar para vocês, então, o que a gente tem, né? Então, a gente tem os pontos vermelhos que estão aqui, ó, no nosso gráfico, são esses pontos que estão aqui, ó. Estão escritos nessa tabela. Então, o zero vai no 0, o 1 vai no 1, 1 vai no 1, aí o 2 vai também no 1, depois o 3 vai lá no 4, e o 4 fica no 4 mesmo, tudo bem? O que a gente quer fazer? A gente vai querer aproximar uma função g, que seja uma função linear, que vai aproximar cada um desses pontos, tudo bem? Ou seja, vai minimizar o erro quadrado de cada um desses pontos, tudo bem? A somatória. O que a gente faz para obter essa função? A gente tem que usar aquele método de mínimos quadrados. Então, o que a gente faz? A gente sabe que tem essa solução. Vamos só escrever cada um dos vetores. Então, ó, o vetor x, ele é o vetor 0, 1, 2, 3 e 4. O vetor y é o vetor resposta, né? Então, é o 0, 1, 1, 4 e 4. Tá? E o vetor 1 lá é o vetor 1, 1, 1, 1 e 1. Tá? Então, o que a gente precisa calcular aqui? Então, precisa calcular o vetor produto escalar de 1 com y. Então, vamos lá. Produto escalar de 1 com y. Tá? E o que é isso? É só a somatória dos elementos que estão aqui em y. Tá? Então, vai dar 1 mais 1 mais 4 mais 4. Dá 8, 9, 10. Tudo bem? Então, é 1y. Aí, o que mais a gente precisa? Precisa do x com x. Produto de x com x, que é os elementos ao quadrado de x. Então, dá 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, né? Então, aqui dá 16, mais 9, 20, mais 9, 25, 25 mais 4, 29, 30, né? Então, a gente tem um xx, que é mais? Precisa de 1x, que é só somar os elementos agora, então, de x. Então, dá 4, 7, 8, 9, 10. E o que mais? É só, né? O 1 com 1 é simplesmente a soma de n elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui vai dar 5. Tudo bem?
Então, agora a gente olha aqui a nossa solução. Deixa eu copiar isso aqui. Não consigo. Então, o A1... Então, 1 ele vai ser... Deixa eu ver se eu tenho aqui copiado. Então, 1 vai ser o 1y, que é o 10, multiplicado por xx, que é o 30, aí menos o 1x que é o 10, foi multiplicado por xy. Ah, não tem um xy aqui. Opa. Então tem um importante xy. Então xy é o produto escalar de x com y. Então 0, 0, 1, 1, mais é 2, 1, 2 vezes 1, mais 3 vezes 4, 12, mais 4 vezes 4, 16. 28, 30, 31, né? Então vai ser o 10 vezes 31, que é o xy, aí dividido por 1, que é igual a 5, vezes xx, que dá 30. Aqui é menos 1x ao quadrado. Tudo bem? E o A2 vai ser o 1, que é o 5, vezes xy, que é 31, menos 1y é 10, multiplicado por 1x é 10, dividido pela mesma coisa aqui, né? 5 vezes 30 menos 10 ao quadrado. Tá? Eu deixo para vocês verificarem. E aqui vai dar... É isso mesmo? Aqui vai dar 11 sobre 10. É isso mesmo? Porque aqui vai sobrar 30, aqui vai, na verdade, sobrar 1, vai sobrar menos 10 aqui. Menos 10? Estranho. É menos 1. Menos 1 sobre 5. E aqui vai dar 11 sobre 10. Tá? Eu deixo para vocês verificarem essas continhas. Então, eu deixo para vocês verificarem. Então, depois que a gente faz todas essas contas, qual que é a nossa função? Nossa função é g de x igual a 1, que é menos 1 sobre 5, mais 11 sobre 10x. Tudo bem? Então, pelo método dos meios quadrados, o que aproxima essa função tabelada que a gente acabou de ver, essa função g. Tudo bem? É g de x menos 1 sobre 5 mais 11 sobre 10, tá? Se você, de fato... Então, esse aqui era o nossos pontos. Se você plotar essa função g, vocês vão ver que ela é, de fato, uma aproximação razoável, né? A função g, essa aqui em azul. Você vê que, de fato, é uma aproximação razoável para o nosso problema. Tudo bem? Então, usando todo esse procedimento, dado esses pontinhos em vermelho, eu obtive essa
função linear, que está representada aqui no gráfico como uma função, essa reta aqui azul, tudo bem? E no critério de minimizar os erros quadráticos, ela é melhor, que faz esse papel, tudo bem? Então, legal, esse era um exemplinho. Só dar uma verificada nessas continhas, acho que está certo. Mas é sempre bom dar uma dupla verificada. Então, o que a gente viu no exemplo anterior, né, o que a gente acabou deduzindo era como fazia para a gente aproximar uma função ali, no caso, tabelada, através de uma função linear, tudo bem? Mas, assim, e no caso geral, né, suponha que você não quer só uma função linear, mas você quer que a sua função g seja dessa forma, né, um somatório de k igual a 0 a m de ak a gk. Porque, assim, quando a gente tinha uma função linear, o que era uma função linear? Como você pode olhar uma função linear? Você pode olhar a função linear da seguinte forma. Você pode olhar como a função 1, que é sempre constante igual a 1, e a função identidade, certo? Então, pensa na função linear. Então, primeiro você vai ter uma função que é sempre igual a 1, e a função identidade. Então, f de x igual a x, sempre, tudo bem? Só que o que você faz para uma função linear? Você vai multiplicar a função identidade por um alfa 1, tudo bem? E depois você vai somar a função igual a 1, né? Você vai multiplicar por uma constante alfa 1, e a função identidade, você também vai multiplicar por um termo alfa 2, tá? Então, você pode entender uma função linear como uma combinação linear da função f de x igual a x e da função que é constante igual a 1, tudo bem? E aí, o que acontece? O que a gente vai fazer é o seguinte. Então, suponha que você troca essa função, isso aqui é uma função, f de x igual a x é uma função, então você só troca isso aí, por A1 vai ser multiplicado por uma outra função G1, e o x vai ser uma outra função G2, tá? Então é isso que a gente está escrevendo mais ou menos aqui, tá? Então, em vez de o G1 ser sempre igual a 1 e o G2 ser a função G2 de x igual a x, você põe uma G1 e G2 qualquer, e na verdade você aumenta a somatória, tá? Você faz o alfa 3G3 mais alfa NGN, tá? É isso que a gente está falando aqui. Então, essa função G1, G2 e 3GN é conhecida, você sabe quais são. O que você quer fazer? Agora você quer aproximar f uma combinação linear dessas funções G1, G2 e Gn. No caso linear, o que a gente fez? A gente aproximou o que a gente tinha feito anteriormente, a gente tinha aproximado pela combinação linear da função que era sempre igual a 1 e a função identidade. Tudo bem? Agora a gente quer olhar o caso geral. Eu quero fazer a aproximação para uma combinação linear das funções G1, G2, G3, Gn. Tudo bem? Então, você vê que o que a gente tinha feito anteriormente era só um caso particular. Tudo bem? Então, é isso que a gente quer fazer agora. Então, dado uma função f, por exemplo, pode ser aquela função f tabelada, a gente quer aproximar para uma função g, onde g é dessa forma. É uma combinação linear das funções G1, G2, G3 até Gn. Tudo bem? Ficou claro isso? Tá? O que você faz? Vamos de novo usar o método dos mínimos quadrados, tudo bem? E aí o procedimento que a gente fez no caso linear, o procedimento é o mesmo que a gente faz aqui nesse caso geral, tudo bem? Em particular, você vai obter também uma matriz, né, um sistema normal, dessa forma. Tá? Então, você vai ter aqui a matriz, então, quem você quer encontrar é o A0, A1, A2, AM. Então, você constrói essa função aqui, essa matriz com essas funções, onde eu só vou exemplificar, tipo, o que é o G0, né? G0 é a função G0, só que ela é calculada em cada um dos pontos. Então, é o G0 calculado no ponto x1 até o Z0 calculado no ponto xn. Tudo bem? E assim é para cada um
dos outros elementos, tudo bem? Tá? Então, só para ficar bem claro e ligar com o que a gente tinha feito anteriormente, essa matriz aqui acaba sendo igual à matriz que a gente fez se a gente supor que o G0 é a função que é sempre igual a 1 e o G1 é a função que G1 de x é igual a x, tá? Então, se você usa só essas duas funções, suponho que o seu M aqui, né? O seu M é 2, e você usar G0 igual a 1 e o G1 como sendo a função G1 de x igual a x, você vai obter aquela mesma matriz que a gente tinha obtido anteriormente, tudo bem? Então, essa aqui é só a expressão geral dela, tá? E como que ela é deduzida? É a mesma forma que a gente deduziu para o caso mais simples do caso linear, tudo bem? É a mesma coisa. Então, vamos olhar um exemplo disso, né? Então, você tem aqui uma função de novo, né? A gente tem uma função tabelada, e o que você quer? Você observou lá o seu experimento, você viu que o 0 associava ao 1, o 1,5 era associado a 1,57, o 3 era associado ao 2, o 4,5 era associado ao 4,30, o 6 era associado ao 7. O que você quer? Você quer modelar? Então, aqui que vem aquela parte da expertise da sua área de atuação. Então, aqui é um problema, você olhou e você sabe que um bom conjunto de função para modelar esse problema é da forma A vezes x, né? Mais B vezes cosseno de x. Tudo bem? Então, você quer modelar para uma função dessa. Ou seja, você quer encontrar quem é o A e quem é o B. Como isso cai no nosso problema que a gente estava trabalhando até o momento? Porque você pode escrever isso aqui como A0 vezes o G0 de x mais A1 vezes G1 de x, onde o G0 de x é a função x, identidade, e a G1 de x é igual a quem? É o cosseno de x. Tudo bem? Tá legal. Então, como a gente resolve isso? Então, primeiro a gente tem que fazer aqueles vetores. Então, vamos lá. Então, quem era o G0, né? Você pode até escrever assim para tentar facilitar mais, né? Então, G0 de x é igual a função G0 de x igual a x. Então, lembra, aqui a gente vai precisar do G0, que é o vetor. Então, o G0 era pegar a função Z0 e calcular em cada uma das componentes de x. Tá? Mas como o G0 de x é a identidade, aqui vai dar só os pontos 0, 1.5, o 3.0, o 4.5 e o 6. Tudo bem? E o G1? G1 é a mesma coisa, só que agora é o G1 calculada, G1 é o cosseno de x, calculado em cada um desses pontos, 0, 1,5, 3, 4,5, 6, onde der o 6 aqui ele está medido em radianos, né? 6 é o x é em radianos. Então aqui vai ficar cosseno de 0, né? Então fica cosseno de 0. Aqui fica cosseno. Opa! Aqui vai ficar cosseno de 0. Na verdade é só você pegar o de cima, né? O cosseno de 0, cosseno de 1,5, cosseno de 3,0, o cosseno de 4,5 e o cosseno de 6. Tá? Tudo isso aí em radianos. Só isso, né? E aí, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar fazer os produtos escalares, né? O Z0 com o G0, né? Tá?
Então, é esse vetor produto escalar com ele mesmo, que aqui vai dar 67,5. Aí depois você vai precisar do produto escalar do G0 com G1, né? Que eu só estou colocando a resposta para depois se só conferir, ele vai dar 1,9648. Aí depois é só, né? Aí o G1 com G1. Que vai dar 2,951. 2,951. Faltou o F, que o F são só os valores obtidos, né? Então é 1,00, é 1,00, 1,57, 2 e 4,37. Tá? Deixa eu só escrever aqui como vetor, para não ficar... Tá? E depois, então, você vai ter que fazer o G0 com F, G0 com F, que vai dar 69,71. E por final, você vai ter que fazer o G1 com F bar, que vai dar 6,76. Tudo bem? Então, no final, seu sistema normal... O seu sistema normal vai ficar 67,5, aí 1,948, 1,948, depois 1,948, mesma coisa aqui, 1,948, por final 2,951. Isso multiplicado pelo A1, A2, você vai ter que ser igual a 6971 e 6,76, tá? Então, se eu usando esse sistema aqui, onde que o M aqui é mais simples, né? O M é só igual, M igual a 2, então você só vai ter então, no nosso problema lá, você só vai estar trabalhando com essas, só com esse determinantezinho aqui, tá? Então, esse determinante vai ser só igual a esse determinante, um G0 e só com G1, tá? Então, é só esse determinantezinho pequeno, determinante não, essa matriz pequena. Então, você faz cada um dos vetores, você faz cada um dos vetores, depois você faz o produto escalar e só completa no seu sistema normal, tudo bem? Então, você acaba tendo um sistema aqui linear em função de A1 e A2. Aí eu deixo para vocês verificarem, né? Se resolver esse sistema, você vai ter o A1 como sendo 0,9855 e o A2 vai ser 1,64. Legal? Então, por final, a função que você quer vai ser g de x igual a o 0,9855 multiplicado por x mais 1,64 multiplicado por cosseno de x. Então, essa aqui é a nossa solução, tá? Então, eu deixo para vocês verificarem cada um dos passos, tá? Mas esse é sempre a ideia, né? No caso dessa função aqui tabelada, você vai escrever cada um dos vetores, faz o produto escalar, aí você completa aqui no seu sistema linear, depois é só resolver o sistema linear para obter os coeficientes. Legal. E isso que a gente fez agora é conhecido como caso discreto, tudo bem? O que é o caso discreto? É quando você tem a sua função, o seu problema é dado em forma tabelada. Então, mais especificamente, o seu domínio, né, que são os conjuntos dos pontos x, são um conjunto finito. Então, você pode entender isso como um conjunto discreto. Tudo bem? Então, esse é o caso discreto. Então, no caso discreto, você acaba tendo esse...
esse seu sistema formal, tudo bem? Só que aí, o que acontece no caso contínuo? O que é o caso contínuo? O caso contínuo é assim, era aquele problema que você tem a sua função f é conhecida, você consegue calcular ela em cada um dos pontos, tá? Então, a função inteira já é dada, só que... Então, a função f é conhecida. Então, lembra, esse é aquele caso que a sua função f ela é conhecida, só que, por exemplo, ela é muito complicada, a forma analítica dela é muito complicada para você, por exemplo, tentar implementar ela no computador, ou porque computacionalmente a expressão dela fica muito pesada para o computador, tudo bem? Mas aqui a ideia é muito parecida, né? Então, em vez de você ter aquela tabelinha de pontos, em vez de você ter essa tabela de pontos, tabela finita de pontos, você, de fato, agora você tem a f. Tá? A f você sabe calcular em cada um dos pontos. Tá? E o problema é o mesmo aqui. Você tem agora a função f, só que também você quer aproximar essa sua função f de uma combinação linear das funções g1, g2, g3 até gk. Tudo bem? E você quer fazer isso dentro de um determinado intervalo xg, xf. Tudo bem? Então, né? Só que recapitulando, lá eu tinha uma tabelinha, tá, tudo bem? Eu tinha uma tabela de onde o domínio da função era discreto, né? E você tinha um valor da função nesses pontos, tudo bem? Então lá era considerado caso discreto. Aqui no caso contínuo, você tem a f, você consegue calcular a f em cada um dos pontos, só que você quer, de certa forma, no seu problema, quer trocar essa f por uma combinação linear das funções g1, g2, g3 até gk, tudo bem? Então é isso que você está planejando fazer. Como é que a gente faz isso, né? Nesse caso. E aí o que é interessante, como é que você faz isso? Você vai fazer, assim, o sistema normal, ele vai ter exatamente a mesma expressão, tudo bem? Então se você olhar esse sistema formal, aqui tá errado, tá? Porque são os pontinhos. Se você olhar esse sistema aqui, o sistema formal, o objetivo é, de novo, achar um A1, A2, A3, AK, que são números reais. O seu sistema formal aqui é dessa forma, tudo bem? No caso contínuo. E essa expressão aqui do sistema formal é a mesma, igual, tudo bem? É a mesma coisa desse sistema no caso discreto. Não mudou nada, tudo bem? A escrita aqui é a mesma coisa. O procedimento é o mesmo, tudo bem? Exatamente o mesmo. Só tem uma diferença. Só tem uma diferença. Que lá, o produto escalar, né? O produto escalar que vocês faziam era o produto escalar. Então aqui, esse produto escalar que está aqui, que aparece aqui, que a gente tem trabalhado até o momento, é um produto escalar. Então, esse produto escalar que vocês estão trabalhando aqui é o produto escalar euclidiano. Tudo bem? Então, esse é o produto escalar euclidiano. Então, a diferença que você vai fazer no caso contínuo é que, tá vendo que tem produto escalar aqui, tudo bem? Só que G0, esses dois G0 que está aqui e aqui, agora eles realmente são as funções, não são os vetores, tudo bem? Vão ser as funções, e você está fazendo um produto escalar de dois vetores. Tudo bem? Então, agora a gente relembra a álgebra linear, quando estava estudando espaços vetoriais. Em particular, você estudando espaços vetoriais das funções, e lá tinha um produto escalar também, que era assim, bem diferente do produto escalar euclidiano. E onde o produto escalar, né? Aqui eu errei de novo, mas onde o produto escalar entre duas funções, você pode fazer como sendo a integral do produto das duas funções. Tudo bem? Então, só para recapitulando, lá, aqui no caso discreto, esse G0 que está aqui, apesar do G0 denotar nossas funções, o que está aqui, na verdade, você fazia primeiro o vetor, né, G0, e aquele G0, na verdade, é o produto vetorial desses dois vetores que estão no R5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tem o produto euclidiano aqui, tudo bem? Então é só fazer a somatória do produto de cada uma das coordenadas, tudo bem? Esse aqui é o caso discreto. No caso contínuo, o seu sistema normal é o mesmo, tem a mesma expressão, só que você só muda o produto escalar. Agora o produto escalar entre GI e GJ, como funções mesmo,
é simplesmente você fazer a integral de xg a xf do produto entre G1 e GJ. Tudo bem? Então, a forma como você monta o sistema, a expressão é a mesma, só que lembrar que no caso contínuo eu não tenho aqueles pontinhos, né? x1, x2, xn, eu não tenho, porque é o caso contínuo. O que você faz? Você troca o produto escalar, lá do euclidiano, você vai trocar pelo produto escalar do seu espaço vetorial de funções, onde o produto escalar de G e GJ agora vai ser a integral, né, de xg a xf do produto das funções. Tudo bem? Tá, cara? Então, a diferença do discreto para o contínuo, os dois sistemas, sistemas normais, eles são parecidos, são a mesma expressão, só que o que vai diferenciar é que no sistema discreto você considera o produto escalar como um produto escalar euclidiano, aquele que a gente já está acostumado, e no caso contínuo você considera esse produto escalar como um produto escalar do espaço vetorial das funções, tudo bem? Então, o produto escalar entre duas funções vai ser a integral do produto entre elas. Tudo bem? Então, por exemplo, eu deixo aqui um exemplo, né, que é, por exemplo, como é que seria o caso contínuo? Então, você vai querer aproximar a função exponencial no intervalo 0,1 por uma reta. Tudo bem? Então, o que é aproximar por uma reta? Então, você vai ter a função g0 de x é igual a 1, né? O g1 de x é igual a x. Tudo bem? Então, você quer aproximar a f de x, que é igual a e elevado a x, você vai querer aproximar por 1 a 0 g0 de x mais 1 a 1 g1 de x. Tudo bem? Então, essa é a nossa função que a gente quer aproximar no intervalo 0, 1. Você quer aproximar por uma reta. Então, a reta é da forma ax mais b. Então, é a mesma coisa que você pensar na g0 de x como sendo a função constante igual a 1, e a função g1 de x como sendo a função identidade g1 de x igual a x. Então, o que você quer, no final das contas, é aproximar para uma função g dessa forma. Então, você quer achar que um é A0 e que um é A1. Então, análogo ao caso que a gente fazia no caso discreto, o que você tem que fazer? Você tem que fazer aquele produto escalar para construir o seu sistema normal. Então, primeiro você tem que fazer primeiro você faz o G0 com o G0, que é o produto escalar. Agora vai ser o produto escalar no espaço das funções contínuas. Então, vai ser a integral de 0 a 1 da função 1 vezes ela mesma dx, né? Que vai dar 1. Agora, depois você vai fazer o produto da G0 com a G1, que é agora a integral de 0 a 1 da função 1 vezes a função x dx. Tudo bem? Aqui vai dar meio, né? Agora, você vai ter que ter o produto entre G0 e G1, agora vai ter entre o G1 e G1, que é a integral de 0 a 1 de x vezes x dx, que vai dar um terço, né? Um terço. Depois, você vai ter o que mais? A função g0 com a função f. Então, vai ser a integral de 0 a 1 de 1 multiplicado por e elevado a x dx, que vai dar e menos 1. E, por final, você vai ter também a G1, né? G1 com f, que vai ser a integral de 0 a 1 de x vezes e elevado a x dx. Eu deixo para vocês verificarem, isso aqui vai dar 1. Tudo bem? Agora você constrói o seu sistema normal. Como a gente só está com 2 pontos, vai ser só essa parte aqui, né? Só esse determinante. Então, seu sistema normal vai ficar assim. Vai ficar 1, meio, meio, 1/3. Tá? Aqui vai ter o A1, né? A1 e A2. Isso aqui tem que dar
E menos 1 e 1. Tudo bem? Eu deixo para vocês verificarem, né? Que o A1, então, vai dar 4E menos 10. E o A2 vai dar 18 menos 6E. Tudo bem? Então, sua função G vai ser 4E menos 10 mais 18 menos 6E multiplicado por x. Tudo bem? Então, vocês veem que o procedimento é mesmo, vocês só tem que tomar cuidado que, no caso discreto, de certa forma, ali você vai usar o produto euclidiano, e no caso contínuo, né? Então, você vai estar trabalhando só com funções contínuas, você não tem mais aqueles pontos x1, x2, xn. Então, lá aqui você faz o produto escalar no espaço vetorial das funções contínuas. Tudo bem? Bom, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Vou interromper a gravação.